muito boa tarde. Faz hoje 3 anos que o Papa Francisco entregava à Igreja, à Amoris Laetitia, a exortação pós-sinodal que fala do amor na família. Um documento que não esqueceu aqueles cujo itinerário de vida levou a uma nova união, fora do sacramento do matrimónio, mas que desejam uma participação plena na vida da Igreja. É um itinerário de acolhimento e reconciliação em que se integra a Soledade Carvalho Duarte e também João Virota Costa. Estão aqui connosco. Muito boa tarde. Obrigado por vir até ao programa Eclésia. Na realidade, são recasados, não é? Aquilo que perante a Igreja é definido como uma situação irregular, porque a vida conduziu-vos a uma segunda união, mas o que a vida não foi capaz de fazer foi quebrar a relação que tinham com a Igreja, nomeadamente no caso da Soledade, que tinha uma relação muito próxima de vida de fé, muito assumida, quando aconteceu esta mudança na sua vida. Não foi fácil. Foi muito difícil e foi um grande desafio. E primeiro a nota que eu queria deixar em relação a este tema das segundas uniões é que as segundas uniões advêm de um colapso da união anterior, na sequência mais próxima ou mais longínqua, e sempre num período de um grande sofrimento. E se não bastasse, enfim, ou se não houvesse outras razões, eu acredito que só por essa situação do sofrimento seria uma situação que tem que ter uma especial atenção da Igreja. Eu, sim, enfim, fui educada catolicamente e tive toda a minha vida com uma ligação forte à Igreja e, de facto, quando o meu primeiro casamento colapsou, senti, enfim, independentemente de um sofrimento enorme, senti que o chão me faltava, porque na altura não percebia e tive, enfim, algumas experiências que me levaram a perceber que estava de alguma forma excluída da vida da Igreja, e isso, devo confessar, que me perturbou profundamente. A Soledade tinha prática religiosa diária? Sim, não é? Tinha prática religiosa diária, tinha missa e comunhão diária na altura que me divorciei e que o meu primeiro casamento colapsou. E fui literalmente resgatada e apanhada do chão, se assim se pode dizer, pelo padre José Manuel Pereira de Almeida, com quem eu fui falar, curiosamente, por indicação de um psiquiatra, do professor José Gameiro, que quando eu lhe fui contar a minha história e dizer-lhe que estava naquela situação, ele disse-me: bom, Soledade, você do ponto de vista psiquiátrico está a sangue nem um pero, o que você precisa é de ir falar com um padre que a volta a acolher e que lhe dê, enfim, todo o apoio que neste momento necessita. E foi essa a minha história em 2003, fui falar com o padre Zé Manel, que literalmente me apanhou do chão, e a primeira coisa que me disse foi: Soledade, você está em Igreja porque nós somos Igreja. E se não bastasse por essa situação de sofrimento, com certeza que está acolhida. E comecei aí, com o padre Zé Manel, um caminho de ligação e que hoje em dia, enfim, continua, e de profunda gratidão que eu tenho, porque literalmente foi quem me resgatou e quem me apanhou. O João tinha bases católicas mais anteriores, mas na altura até não tinha uma prática cristã muito frequente e foi curiosamente com esta segunda união, também no seu caso, para a qual trazem os vossos filhos, não é? Das uniões anteriores. E é aí que também começou um caminho de fé, curiosamente, não é? Foi por esta altura, um bocadinho depois. Eu fui batizado, tive uma educação com alguma proximidade à religião católica, mas não muita. Minha mãe não era praticante, sou órfão de pai, enfim, não tinha muito exemplo em casa de prática religiosa, e foi só quando conheci a Soledade e quando comecei a sentir-me mais inquieto, que fiz uma aproximação precisamente ao padre José Manuel Pereira de Almeida, com uma provocação. É dizer que bem, não percebia muito bem este negócio da salvação, que nós fazemos umas coisas e Deus salva-nos. Portanto, há aqui um trade-off. Ele riu-se com muita paciência, deu-me um livro para ler e iniciámos umas conversas, e foi assim que tudo começou.
E foi descobrindo uma igreja diferente, foi? Eu tinha uma imagem da igreja, tinha uma imagem completamente distorcida da igreja. Tinha uma imagem de uma igreja em que as pessoas faziam as coisas por repetição, por hábito, por seguirem uma tradição com pouca inteligência e com muita tradição. E encontrei uma igreja, eu tive a sorte, tive a graça de encontrar muita gente na igreja. O Padre Zé Manuel foi a primeira pessoa, mas desde aí para a frente cruzei-me com muita gente inteligente, em que o desafio de pensar as coisas com profundidade me foi colocado também, e de começar a perceber. Aliás, eu já tinha uma inquietação até conhecer a Soledade, que eu tinha amigos inteligentes que eram católicos praticantes. Claro. E era uma coisa que a mim fazia um bocadinho de impressão: como é que estas pessoas tão inteligentes são católicas praticantes, o que é que eles veem que eu não vejo? E quando conheci a Soledade foi a machadada final, porque ela é muito inteligente. A Soledade conseguiu revelar esta igreja, até numa altura em que a igreja parece que só lhe abria meia porta. Sim, foi com muitas conversas que nós tivemos, e foi o João a perceber o meu sofrimento e o quanto era importante para mim o estar em igreja e a minha relação com Deus, claro. O quanto era importante, que o João começou a despertar. Mas houve aqui um aspecto que eu por acaso gostava de mencionar, até porque está a fazer anos agora nesta altura. A conversão do João, se há um sinal exterior ou externo que nos marcou e que me marcou a mim particularmente, foi na altura da morte do Papa João Paulo II, que fez no dia 2 de abril, 14 anos que ele morreu. E o João, quando, enfim, eu não fiquei pregada à televisão a ver as cerimónias do enterro, e o João achou estranhíssimo eu estar tão emocionada e tão absorta naquela, porque o Papa João Paulo II obviamente marcou a nossa geração toda, e a mim particularmente, claro. Marcou-me imenso, e a morte dele foi qualquer coisa que eu senti muito, muito profundamente. E o João ficou muito admirado e começou a olhar também e a ver também. E se atribui um momento na nossa vida em que o João de facto teve ali uma graça e uma abertura, e que eu atribuo isso ao milagre do Papa João Paulo II. Foi na altura exatamente da morte dele, em que o João deu o passo em frente de facto querer entender melhor aquilo que era a igreja, aquilo que era ser cristão e estar em igreja. João, foi sempre... Teve dificuldade em perceber esta relutância da Igreja em vos abrir as duas portas, digamos assim, estes impedimentos, o não poder comungar, o não poder aproximar-se do sacramento da reconciliação, talvez por estar a chegar, isso era-lhe de mais difícil compreensão, esta recusa. Foi mais difícil para mim do que para a Soledade. A Soledade teve uma aceitação imediata, eventualmente sofrida também, como claro. A minha. Eu fui um bocadinho mais rebelde na procura das razões e em algum tipo de contestação em algumas conversas que ia tendo. Estava acabado de chegar e não compreendia esta falta de atenção para pessoas que estavam a sofrer, como era a nossa situação, e que precisavam tanto da misericórdia de Deus como todos os outros, ou se calhar até precisávamos mais. E não percebi esta falta de compreensão. A comunhão extraordinariamente difícil, o não poder comungar foi extraordinariamente difícil, mas o sacramento da reconciliação, para mim, foi o mais estranho. Como é que se pode não dar a reconciliação a alguém que a pede? E alguém que se quer reconciliar. Alguém que se quer reconciliar. Isso foi muito difícil para mim. Mas nesta comunidade cristã, na paróquia de Santa Isabel, descobriram um ambiente de acolhimento, de compreensão e criou-se um grupo, não é? Isso foi um desafio, é um aspecto muito interessante, porque o vosso caso não é único, não é? Não, exatamente. E foi muito o João que, nestas conversas com o Padre José Manel, enquanto eu, enfim, aceitava e tinha uma compreensão em relação ao meu impedimento de comungar e o vedar os sacramentos, tinha, enfim, muito sofrida, mas conseguia compreender, porque eram as regras. Eu dizia, e continuo a dizer, que a Igreja não é um self-service, não é? Não se pode ir buscar aquilo que quer. Mas o João, com estas conversas com o Padre Zé Manuel, diz: mas e as pessoas que estão na nossa situação, como é que são acolhidas? Que respostas é que a Igreja lhe dá? Que bom seria que nós tivéssemos aqui algum espaço onde pudéssemos acolher pessoas.
e muito ao estilo do Padre Zé Manel, que eu conheço, sabe, disse, então, faça. Portanto, pensem no movimento, pensem em qualquer coisa que permita acolher pessoas que estão nas mesmas circunstâncias que vocês e com quem vocês querem, de facto, partilhar e rezar com. Isso foi aí que surgiu o Reparar, o João é que liderou esse início desse projeto, que começou exatamente por ser, enfim, um grupo, um embrião de disponibilidade, de abertura para pessoas que estivessem nas mesmas circunstâncias do que nós, poderem, além de virem falar com o Padre Zé Manel, obviamente, mas poderem fazer algum caminho e poderem vir, enfim, desabafar, rezar connosco, e partilharem um bocadinho também a sua vida e haver ali, de facto, um caminho, um verdadeiro caminho à Igreja. Estavam nesse grupo para ajudar as pessoas, mas ao fim e ao cabo todos se ajudavam uns aos outros, não é? Para nos ajudar a nós, porque era uma forma de estar à Igreja, era efetivamente... Era um momento de partilha, não é? Era um momento de partilha fortíssimo. E porquê é que o João decidiu e teve esta vontade deste grupo? Achou que era importante? Foi uma inspiração do Espírito Santo. Achei que era importante, para mim foi bom. Fez-me sentir a Igreja e fez-me sentir que eu próprio estava a acolher aqueles que se sentiam um pouco acolhidos. Portanto, eu estava a ser acolhido automaticamente. Foi engraçado ver que foram-se juntando casais, paulatinamente, tivemos várias situações, foram-se juntando casais, e os casais mais antigos apresentávamos, essencialmente o movimento era muito simples, o objetivo era rezarmos juntos, e fazíamos algumas partilhas, preparávamos uns textos, fazíamos umas partilhas, fazíamos uma espécie de um retiro de dia, num sítio relativamente próximo de Lisboa, em que rezávamos em conjunto, e os temas que vinham à baila eram sistematicamente os nossos temas. Mas sempre que havia um casal novo, todos nos apresentávamos, e era engraçado ver que aqueles casais que já estavam connosco há algum tempo exorcizavam a sua situação, contando-a repetidamente, e o sofrimento que tinham, e as dores que tinham, etc. E aquilo também os ia curando, íamos percebendo alguma coisa que se ia atenuando naquele sofrimento, mas mesmo assim durante algum tempo se manteve. Mas era isso, era para evitarmos que as pessoas se torpedeassem. Não íamos substituir advogados, não íamos substituir psicólogos. A questão era não instrumentalizar os filhos, não achar que a Igreja os excluía. Enfim, claro. Era muito este caminho que procurámos fazer com as pessoas. Entretanto, surgiu a Amoris Laetitia, do Papa Francisco, que de alguma forma veio pôr em corpo de letra, num documento do Magistério da Igreja, algo que na vossa vida e prática na comunidade, em Santa Isabel concretamente, já era uma realidade, não é? Já ia havendo, sim. Mas como é que receberam este documento? De alguma forma acharam que ele ia impulsionar a que o espírito que se vivia naquela comunidade cristã pudesse contagiar outras? Soledade? Eu devo dizer que achei o Amoris Laetitia um texto absolutamente notável, e eu acho que daqui a 100 anos ainda se vai falar dele, porque de facto permite, é um sinal de uma enorme misericórdia e, sobretudo, de uma afirmação do papel de acolhimento da Igreja. Infelizmente, isso os sociólogos explicarão melhor do que eu, as situações de casamentos que colapsam, que não vingam, são cada vez maiores. E muitos deles dentro de comunidades católicas, de famílias católicas e de gente que leva muito a sério a sua vida de fé e a sua vida cristã. E como tal, eu quase que diria que não era um caso ou outro que se pudesse ir mais ou menos gerindo. É um tal manancial de pessoas que, de facto, infelizmente, passam por esse desgosto na vida, que a Igreja tinha mesmo que ter uma solução e uma abertura. Então, a Amoris Laetitia, para lhe responder, acho que é um documento absolutamente extraordinário. Que aquilo que, de facto, nos diz é que acolhimento, caminho, muito acompanhamento e muita reflexão e muita oração. Quando o João há pouco dizia que nós nos juntávamos normalmente no retiro de um dia, que falávamos das nossas situações, uma das coisas que nós tentámos sempre, e que era isso que penso que era das coisas mais importantes que nós ali de alguma forma fazíamos, era conter
não só tentar conter não só a dor, mas as repercussões que uma situação de divórcio tem no seio das famílias, nomeadamente em relação aos filhos, que todos nós sabemos as atrocidades que se cometem muitas vezes usando as crianças de um cônjuge contra o outro e muitas vezes o culpabilizar as famílias mais próximas por tudo aquilo que aconteceu. E um dos nossos grandes esforços foi, não estamos aqui para nos substituirmos a nenhum técnico da especialidade, mas estamos aqui para vos dar a mão e para rezar convosco e, por amor de Deus, tentem que este desgosto e esta fase difícil que estão a atravessar não impacte negativamente nos vossos filhos. Não usem os vossos filhos contra a outra pessoa, contra o outro cônjuge, para se vingarem ou para provarem, claro, seja aquilo que for. Mas, João, como é que os filhos acompanharam, ao fim e ao cabo, este vosso peregrinar, este vosso itinerário em igreja, um itinerário especial, às vezes assim um bocadinho paralelo. Mas como é que eles foram vendo e a sua própria conversão à igreja? Nós temos 4 filhos cada um. Temos 8. Portanto, temos 8 em conjunto. Os meus filhos acho que ficaram estupefactos com a minha conversão ou com o meu caminho. Os meus filhos estavam em educação católica, estavam nos salesianos. Por isso tinham maior preparação do que eu próprio. E acho que inicialmente terão ficado um bocadinho espantados com o meu trajeto. Os filhos da Soledade já não estranhariam tanto, porque já tinham também essa experiência do lado da mãe, portanto não houve uma transformação na mãe como aconteceu comigo. Obviamente todos os nossos filhos foram impactados pelas nossas situações, como todos os filhos de todos os casais que se divorciam. São as grandes vítimas de quando as coisas correm mal com o pai e com a mãe, que são o capital social daquela pequena empresa que é aquela criança. E, portanto, se os pais se tratam mal uns aos outros e se as relações contaminam a relação com os filhos, é extremamente penoso. Mas eu queria, se calhar, pegar um ponto que tocou com a Soledade e que também liga com esta coisa dos filhos e ainda com o reparar, para terminarmos o tema do reparar. Uma das coisas que nós nos apercebemos é que, apercebemos várias coisas. Primeiro, os recasados precisam tanto de Deus na sua relação como os casados formalmente. Sem Deus na relação, a relação não vai funcionar. E, portanto, pode não ser sacramento, mas é preciso uma presença de Deus. Porque a relação de um casal recasado é extraordinariamente complexa. É muito mais complexa do que de um casal regular. Porque enquanto que os casais regulares fazem os desenraizamentos das famílias e constituem um novo núcleo, os recasados dificilmente constituem um novo núcleo. Têm 2 núcleos que procuram unir e fazer convergir num caminho o máximo de tempo possível, sendo que essa convergência muitas vezes é impossível. Há os pais de um lado, há os pais do outro, há as famílias de um lado, as famílias do outro, portanto há aí um conjunto de dificuldades. E aquilo que nós nos apercebemos também neste caminho do reparar é que, além de ajudarmos os casais, era importante, e o reparar acabou por não mostrar ainda grandes frutos nessa área, era importante ajudarmos os casais recasados a lidar com os enteados, que é a grande dificuldade de muitos casamentos, segundos casamentos que nós temos assistido. É um equilíbrio difícil. Eu tive imensa sorte. Os meus enteados são fantásticos. Nunca tive um problema com os meus enteados. São 4 ainda por cima. A probabilidade de acontecer qualquer coisa era muito grande. Portanto, não é uma questão de história que eu queira transpor para outras pessoas. Percebemos é que é preciso fazer um enorme exercício de nos transcendermos numa relação com uma criança que vive connosco todos os dias, que bebe de nós alguns exemplos, mas que tem, por exemplo, no meu caso, os meus enteados têm um pai, que é o pai deles e é um pai presente, nem sequer é um pai ausente, portanto, não morreu, está vivo e está presente e tem uma relação próxima com eles. E, portanto, eu tinha que aprender muito bem a fazer o meu papel e acho que aí todas as ajudas são poucas. O Papa, a propósito da Amoris Laetitia, ele diz que por pensar que tudo seja a preto ou branco, às vezes fechamos o caminho da graça e do crescimento e desencorajamos percursos de santificação que dão glória a Deus. Acha, Soledade, que a Igreja ainda funciona às vezes um bocadinho a preto e branco, a querer certo e errado, não percebendo a realidade de vida que marca as pessoas tantas vezes? Eu acho que, graças a Deus, vai começando a mudar. A Igreja tem 2000 anos de história e tem a sua evolução. E é feita por todos nós, é feita por homens.
infalibilidade há infalibilidade papal. Tudo o resto que eu saiba não existe. Por isso, sim, vai começando a abrir. E também um dos temas que nós tínhamos, de facto, falado muitas vezes no Reparar e nos casais que se foram juntando à nossa volta, foi um pouco o irem ter com padres e contarem-lhes a história. Uma das coisas que eu sempre tentei fazer foi, por exemplo, começava a ir a uma comunidade ou mais vezes à missa, enfim, ao fim de 2 ou 3 vezes ir àquela missa que o padre já, com certeza, já me teria apercebido, eu no fim da missa ia falar com ele e dizer quem era, qual era a minha circunstância de vida e que estava ali. Devo-lhe dizer que fui sempre extraordinariamente bem acolhida, até por alguns padres que são, enfim, de alguma forma reconhecidos por setores um bocadinho mais conservadores, se quiser, da Igreja. Eu, em experiência própria, fui sempre extraordinariamente bem recebida. Sei de histórias de outras pessoas que partilham connosco, que nem sempre é assim. Mas, de qualquer das maneiras, o que eu acho importante também é que os padres sejam confrontados e que conheçam as histórias de vida das pessoas eu diria que em maior profundidade do que só algumas etiquetas. Porque eu tenho a certeza absoluta que quanto mais histórias forem conhecendo, que quanto mais vidas forem acompanhando, tenho quase a certeza que o seu próprio julgamento, se quiser, e a sua própria forma de olhar para estes casos vai mudar. E mudará seguramente. Porque, mais uma vez, não só por questões de sofrimento, mas há momentos e há histórias de graça extraordinárias na vida das pessoas que os padres perdem muito se não acompanharem. Muito bem, eu agradeço muito a vossa presença, a abertura e coragem de virem aqui apresentar o vosso testemunho. Dele transparece e assumindo as dificuldades e o sofrimento que viveram, mas dele transparece indubitavelmente um grande amor à Igreja e uma grande proximidade e presença no seio da Igreja, sem dúvida. Muito obrigado pela vossa presença hoje aqui no programa Eclésia. E mesmo no final, apenas lembrar que a edição rádio do programa Eclésia passa mais logo na Antena 1, quando forem 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.